Bom, boa noite a todos. Possamos agradecer a Deus mais uma oportunidade de estudo, de compreensão, de leitura da obra, da codificação do Espiritismo. Que possamos, nesses momentos de reunião fraterna, que as nossas melhores intenções, que as nossas vibrações possam envolver também, junto com a espiritualidade amiga das nossas casas, para que possamos, reorganizando a nossa mente, o nosso corpo, das tribulações diárias, que possamos, nesses pequenos instantes, refletir, analisarmos, e que as lições, que as inspirações possam se fazer presente, e que as energias benfazejas nos fortaleça, nos equilibre, nos intua, Senhor. Que a espiritualidade amiga da casa também possa colaborar conosco na compreensão, na intuição, no entendimento, e que as energias possam ser aproveitadas também pelos tantos desencarnados que passam, como nós, por dificuldades, tribulações, desenganos, e a busca do conhecimento e do entendimento. Que assim seja. Eu vou projetar aqui. Compartilhar a tela. Bom, é a terceiro estudo desse capítulo, né? O capítulo 6 da Gênesis, que é o capítulo intitulado Uronografia Geral. Então, só para recapitular, Aí alguém vai entrando. Boa noite, Elvio. Então, esse capítulo aqui da Uronografia Geral, né, vai ser uma compilação, né? Esse capítulo é extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, entre 1862 e 63, e esse título aqui, Estudos Uronográficos, né, é assinado por Galileu e o médium é o Camilo Flammarion. Isso está na Revista Espírita, né, e Camilo Flammarion era um astrônomo, membro da Sociedade Parisiense, lá dos estudos espíritas, né, e tinha já livro publicado. Então, Kardec pega essas mensagens e insere. O que quer dizer uronografia? Uronografia é a ciência que descreve e estuda os fenômenos celestes, né, a astronomia. Então, esse capítulo 6, Kardec está trazendo as comunicações de Galileu, né, falando do que ele sabe, ele pontua isso lá, né, da limitação que ele traz também, mas pontuando o que era possível ali ele poder trazer para nós, no que compete à uronografia, ou então a ciência que tinha ali naquela época e que estuda especificamente os fenômenos celestes e a astronomia. Por isso que ele está toda hora falando desses capítulos, e nós estamos aqui na criação primeira, né? Nesse item 12, né, Kardec vai colocar dessa comunicação de Galileu. Galileu está falando, após ter considerado o universo sob os pontos de vista gerais de sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos levar nossos estudos para o modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Então, a partir dessa introdução, né, nós podemos agora levar o estudo, né, para o modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Então, voltaremos em seguida à criação da Terra, em particular, e a seus estados, e a seu estado atual, na universalidade das coisas, e então, tomando este globo como ponto de partida
e como unidade relativa, procederemos nossos estudos planetários e siderais. Então, o Galileu está partindo da metodologia científica, que até hoje é aplicado, né? Você parte do que você vê, do que você observa, do que é palpável, né? Do que a gente tem conhecimento, para a gente poder fazer as compreensões, as conjecturas, né? E fazer possibilidades de comparações. Então, Galileu está mantendo o espiritismo dentro da proposta científica, né? Enquanto estudo de comprovação, de análise, de lógica, de linha de raciocínio, né? Para poder ir varrendo essa grandeza que por trás de tudo isso está Deus, né? Então, Galileu vai nos chamar a atenção. Se tivermos compreendido bem a relação, ou antes, a oposição da eternidade com o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo é apenas a medida relativa da sucessão das coisas transitórias, então o que Galileu está falando? Lá para trás ele falou, o tempo ele é medido em relação a um ciclo, né? A um pêndulo, a alguma coisa que movimenta ao redor de outra coisa. E isso faz com que isso tenha um ciclo, e dependendo do observador e do objeto de referência, nós temos uma quantidade de medida para ser adotada. Então, se nós estamos aqui, a Terra, né, está dando a volta em torno do Sol, nós temos um ciclo, né, que determinamos como um dia. Aí nós temos o ciclo lunar, nós podemos ter uma referência do quanto tempo demora o Sol para dar uma volta, né, inteira, e assim vai. Então, esse tempo, é isso que Galileu está falando, olha, o tempo, ele é uma referência, né, e se bem compreendermos, ele tem uma analogia com as criações, né, e com os movimentos, né, e que ela é uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Então, o tempo em si, para o espírito, em última análise, ele acaba não existindo, né? Os espíritos, no livro dos Espíritos, Kardec vai fazer essa pergunta. Os espíritos contam o tempo como nós aqui encarnados? Não. As relações deles é completamente diferente. E cada vez que eles são mais desmaterializados, mais desapegados à crosta terrestre, essas referências acabam não tendo importância e eles... então, não se conta... isso. O tempo ele tem uma medida e tem uma importância relativa. Ele não é uma coisa absoluta. E ela está diretamente relacionada às sucessões de coisas transitórias. Então, essas coisas que conhecemos, um dia não vai existir outras. Então, isso precisa ser bem compreendido aqui na colocação de Galileu, para que a gente possa avançar agora, né? Então, enquanto a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, e não é susceptível a nenhuma medida de duração, compreenderemos que para ela não há começo e nem fim, né? Então, essa eternidade, né? Como o Lorival sempre nos lembra, né, Lorival? Nós somos imortais, né? É isso, né, Lorival? Nós não morreremos, mas tivemos um início. A eternidade, ela não tem nenhum início e não tem nenhum fim, né? Por isso que ela é a eternidade. Ela não está relacionada a coisas transitórias, né? E por isso ela não é um objeto de medida. A partir do momento que ela não é um objeto de medida de tempo, porque ela não está relacionada com nenhum objeto de referência, né? Então o tempo para a eternidade ela não existe.
nós vamos encontrar essas referências, essas relações, já há 600, 700 anos antes de Cristo. Se nós pegarmos, por exemplo, na Teogomia, acho que é de Exídio, ele vai falar da criação da terra e do céu, dessa fecundação, né, que acontece. Ele vai falar da criação do Cronos, do Kairos, dessa mitologia, né, que se inicia lá na Grécia, né? Isso estão falando, eu acho que 800 anos antes de Cristo. Depois teve um buraco ali, até um pouquinho, Sócrates, Platão, Pitágoras, ali 500 anos aproximadamente antes de Cristo. Tem uns 300 anos que ficou, nós não temos relatos, mas se nós pegarmos essa parte mais antiga da Grécia, eles já estavam fazendo referência a esses tempos, né? A essa fecundação, a essa criação de uma maneira que eles conseguiam, surpreendentemente, do que eles tinham de referência, né, trazer essas relações, né? Por isso que Cronos aqui, né, que é o filho de Zeus, né, a cronologia, né, é onde se inicia, por exemplo, o tempo, né? Então, isso está tudo lá, esses referenciais mitológicos, eles já estão lá nessa parte ali da Grécia, né? Por outro lado, continua Galileu, se fizermos uma justa ideia, contudo ainda bem fraca, da infinitude do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo tenha sempre existido e exista sempre. Então, o que Galileu está remontando? Olha, se um dos atributos de Deus, né, se a gente fosse com justiça, né, nessa ideia, né, e ainda bem fraca, ele fala, que Deus está nessa infinitude, e esse poder dele está dentro de tudo isso, né, é fácil de compreender a possibilidade do universo sempre existindo, né, e ainda existindo sempre. Desde que, olha aqui, que vai fazer uma linha de raciocínio. Desde que Deus sempre foi Deus, suas perfeições eternas se manifestaram antes que os tempos existissem. A eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço igualmente eterno. Então, hoje, para nós, ainda é complicado ter esses referenciais. Mas se a gente pegar as tragédias gregas, né, a Odisseia, e pegar aquelas histórias, nós vamos ver esses fundamentos em princípios. E a comparação da tentativa de sempre fazer essa analogia. Olha, a partir das qualidades de Deus, nós podemos compreender as perfeições, a infinitude, né, a eternidade e assim por diante. Então, isso já é uma coisa que era meio sacramentada, né, antes de Kardec, e Galileu está apontando para isso. Olha, o correto e o oportuno é realmente usar a linha de raciocínio, fazer essas conexões, porque nós não vamos conseguir varrer tudo, mas pelo menos nós vamos conseguir fazer pontes que, para o nosso imaginário, a nossa capacidade intelectual, nós vamos conseguindo ir compreendendo. Então, a nossa fé, né, ela vai ficando inabalável a partir do momento que nós vamos enfrentando as épocas da humanidade com a razão face a face, como falava Kardec, nesse sentido, né, de fechando os buracos, fechando as dúvidas, mesmo não sabendo tudo, longe disso, mas dentro da nossa capacidade intelectual, nos conforta, tem uma saciedade, e isso faz com que a gente não se perturbe tanto, não tenha tantas tensões, e consiga ir completando os ensinamentos, o conhecimento, o avanço intelectual e moral dentro de uma sobriedade, de uma serenidade, de uma paz, de uma tranquilidade que hoje em dia
está muito em falta, né? Porque a falta dessas referências, da grandeza de Deus, né? Do seu infinito amor, da sua infinita bondade, né? Dessa certeza, faz com que a gente aposte todas as nossas fichas, né? Todos os nossos, a nossa vontade, vamos dizer assim, na terra. E aí nos surpreendemos, mesmo sendo ou estudando o espiritualismo, ou o espiritismo, ou a religião católica, ou a protestante, o que for, mas vivendo um antagonismo. Vivemos a materialidade, né? Agimos como materialista e vivemos essa tensão. A humanidade, de uma certa maneira, acaba tendo a necessidade desse elemento espiritual, essa falta do Cristo, né? Nesse sentido, enquanto ponte de ligação com as verdades e as leis divinas, porque se nós não tivermos esse olhar e esses entendimentos nessas épocas de tribulações, né, talvez a gente possa sucumbir, não suportar, não porque nós não estamos preparados, mas porque nós estamos canalizando o nosso olhar de forma equivocada. Então, ter esses referências, né, ter esses referentes, ter essa simbologia, compreender isso, né, é de suma importância para que a gente possa ter uma sustentação. Eu acho que é isso que Kardec está trazendo, essa uranografia, né, esse estudo dos fenômenos celestes, o estudo da astronomia, com o objetivo de tentar levantar o véu ou tocar as qualidades divinas. Porque o Emmanuel ele vai falar, em uma das suas falas, ele vai falar assim, olha, os verdadeiros sacerdotes da atualidade não serão os sacerdotes dos tempos, mas serão os cientistas, os estudiosos, os investigadores, né? Aqueles que vão, dentro da busca do estudo da natureza, desvendar as leis naturais que vão revelar as leis divinas, né? Então, eu acho que esse é o objetivo aqui, né, como pano de fundo, de Kardec, que está trazendo aqui na Gênesis esse olhar da grandeza dos atributos de Deus, que, por excelência, né, vai ser a grandeza, né, da incomensurável da eternidade, por exemplo, e das coisas, né? Vocês querem, alguém quer ajudar aí? Eu estou falando aqui sozinho. Marcos, Márcia, Lorival, Elvia, Maria Helena entrou também, boa noite. Crispiniano. Tudo certo? Querem ajudar? Estamos na escuta. Estão na escuta, Lorival? Então, vamos lá. Então, continua Galileu. Deus, sendo, por sua natureza, eterno, criou toda a eternidade e não poderia ser de outra forma. Porque, a qualquer época, longínqua que retrocedamos em imaginação, chegando até os supostos limites da criação, restará sempre além desses limites uma eternidade. Avalie bem esse pensamento. O que Galileu está chamando a atenção aqui? Olha, nós já tínhamos esses princípios sendo estudados. Muitas pessoas inclinam o Descartes, por exemplo, né, no cartesianismo, no mecanicismo, como sendo o pai do materialismo, mas, lendo o Descartes em fontes primárias, por exemplo, se nós pegarmos Confissões, o livro Discurso da Metafísica, né, e pegar os métodos, né, nós vamos ver a tentativa de Descartes ali, em testemunho, de falando da grandeza e comprovando a alma e Deus através do raciocínio.
Então, você vê Meditação Primeira, né? É um livrinho pequenininho lá. Discurso do Método e Meditações. É 2 livros em um. É um negócio, não está aqui, está lá embaixo. Ele é pequeno. Mas o que Descartes está falando? Ele está justificando por que ele está fazendo aquela obra. E o que ele está trazendo? Ele está comprovando pelo raciocínio, pela lógica, pelo bom senso, que a alma não pode deixar de existir. Então, meditações primeira. Meditações segunda. Ele vai falar das qualidades e dos atributos de Deus. Leibniz é ali contemporâneo de Descartes. Se a gente vai pegar, por exemplo, a mônada, né, toda aquela simbologia que ele vai falar lá, e comparar com o Espiritismo e o que ele está falando das qualidades e os atributos divinos, para que a gente possa validar isso e fazer essas comparações com o olhar da metafísica. Olha, nós não conseguimos saber o que Deus é, mas nós sabemos o que Deus não pode deixar de ser. E estudando, né, o que nos está ao nosso derredor, ao que nos é palpável, ao que nos é permitido agora através dos 5 sentidos, olha, a gente chega a essas conclusões. E o raciocínio, eles vão falar, é justamente para fazer isso. Então, quando depois vem o materialismo e tenta derrubar todas essas bases, jogando Descartes como um ateu, um anticristão, um que não acreditava na alma, que ele era materialista puro. Bom, eu acho que esse pessoal ou não leu as obras, ou alguma coisa aconteceu no meio do caminho, né? Então, quando eu estava lendo isso aqui, né, eu estava lembrando muito desse tipo de informação que aqueles espiritualistas racionais, que Kardec participou, porque Descartes e Leibniz, nós estamos falando de uns 180 anos antes de Kardec, mas se nós, Mesmer, né, nós estamos ali 90 anos antes de Kardec, e o espiritualismo racional, se nós pegarmos o Maine de Bihan, vamos pegar Paul Janet, nós estamos ali, 1830, na Sorbonne, estamos 30, 40 anos antes do primeira obra de Kardec. E todas essas propostas, eles estavam através do raciocínio, por isso que chama espiritualismo racional. Através do raciocínio, eles provavam a comprovação. Olha, o homem é um ser, é uma alma encarnada. Essa era a terminologia. Olha, os animais têm alma, né? Olha, Deus tem os atributos. Então, toda essa formação, né, já era bem palpável e bem presente na época de Kardec. Não é? Diferente de hoje, porque hoje não estuda a teodiceia na escola, não estuda os princípios, né, das formações no lado da metafísica, falando dos princípios da alma. Isso tudo acabou hoje, de maneira geral, uma tentativa de apagar tudo isso. Então, eu acho importante esses itens que o Galileu está trazendo, porque vai nos mostrando a realidade da época, né? E o tanto que isso está fazendo falta para nós. Porque sem essas bases, não dá para sustentar uma espiritualidade, seja qual seja. Porque a religião que a gente optar é uma coisa. Agora, a espiritualidade que trazemos inerente em nós é outra coisa. Não é? E isso é que é maior, isso é que nos sustenta, isso é o que alimenta, isso é o que anima, né? Anima mesmo de alma, né? Então, ele continua aqui. A eternidade, durante a qual as divinas hipóstases, né, as violações infinitas teriam estado sepultadas em uma muda letargia inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa,
de esterilidade fria e egoística para o espírito de amor e de vivificação. O que Galileu está falando aqui? Olha, se nós não entendermos, né, essas qualidades, essa grandeza do Criador, e não passarmos a avaliar as coisas através dos seus atributos de ilimitado, nós vamos limitar as coisas. Então, restará sempre, além desse limite, uma eternidade, e assim, por isso nós temos que avaliar esse pensamento. Porque dentro da teologia, no sentido da hipóstase aqui, né, hipóstase, na teologia cristã, o que isso vai ser? Nos concílios ecumênicos, a terminologia do termo foi clarificada e padronizada para que a fórmula 3 hipóteses em uma, ou uma essência em 3, fosse aceita como a epítome da doutrina ortodoxa sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são 3 diferentes hipóstases em uma única divindade. A palavra também é utilizada para se referir à divindade do Cristo, na chamada união hipostática. Isso aqui é uma briga eterna, querendo que Cristo é o Deus que veio encarnado, e ele é a Trindade universal, e ele é o Criador e fundador de todas as coisas. Essa mistureira, né? Isso vem lá de trás, né? Isso, e se a gente pegar na filosofia e lá na Grécia Antiga, né, da teogonia, né, lá teogonia, de quem, como que é o autor lá? Agora eu não lembro. Eu estava lendo lá. A simbologia que é a criação de todos os deuses, os mitos, né, a formação, a gênese mitológica, né? Na filosofia de Plotino aqui, por exemplo, Deus se deriva em 3 hipostases. Uno, a inteligência, a alma, que ele comparava respectivamente à luz, ao sol e à lua. Então, essa fusão, né, dessas qualidades que aqueles seres humanos poderiam observar, eles traziam isso como uma possibilidade das qualidades de Deus. É o que eles davam conta de fazer. E a teologia cristã acaba misturando isso no cristianismo primitivo, querendo fazer uma composição entre a teogonia da Grécia, né, romana, a parte dos deuses do Egito, para poder fundir ali e agradar um pouco cada um, para poder fazer proselitismo. Então, esse dar jeitinho de ajustar as coisas ao modo que agrade a maioria, né, acaba fugindo da verdade, da realidade, e acaba fazendo mais confusão do que esclarecendo, de uma certa maneira, mas era o que eles davam conta, né? Então, continua Galileu, compreendamos melhor a grandeza da ação divina e sua perpetuidade sob a mão do ser absoluto. Deus é o sol dos seres, é a iluminação do mundo. Ora, o surgimento diário do sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que vão se propagando por toda a parte na vastidão. Do mesmo modo, o universo nascido do eterno remonta os períodos inimagináveis da infinita duração ao fiat lux inicial, né? Então, se a gente for lembrar ali do deus Ra, né, do Egito, o que ele é? É o deus, né, que comanda, é o deus sol, né? Tem o deus lua, o deus sol, o deus vento, o deus trovão, o deus que era as ações na matéria que a gente percebia era atribuído a um ente maior, né, que estava comandando tudo isso, né? Isso estava no imaginário e no inconsciente coletivo, né?
O Herculano vai falar muito disso no livro... agora eu não lembro o nome dele, é um capa amarela, O Espírito e o Tempo, né? Ele vai falar dos horizontes, e ele vai buscar isso que, né, eu estou apontando aqui, mas o Herculano, com muita mais maestria, muito mais sabedoria, então vale a pena dar uma buscada nesse livro, que ele vai abordar isso. Ok? Algum comentário aí? Alguma ajuda? No item 15, eu vou falando aqui, vocês não estão... Vou continuando. No item 15, aqui, o início absoluto das coisas remonta a Deus. Suas sucessivas intervenções no domínio da existência constitui a ordem da perpétua criação. Qual imortal poderia falar das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sobre a noite das idades, que se desenvolveram nesses tempos remotos, nos quais nenhuma das maravilhas do universo atual existia, nessa época primitiva em que, havendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que deveriam agregar-se por si mesmo, e simetricamente para formar o templo da natureza. Logo, se encontraram no centro dos vazios infinitos, quanto aquela voz misteriosa que todas as criaturas veneram e amam como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas produziu notas harmoniosamente variadas que haveriam de vibrar juntas e modular o concerto dos vastos céus. Então, o Galileu aqui está falando desses atributos, né, da divindade e como que Deus está coordenando, comandando tudo isso, provendo, né, sendo o mantenedor, né, dessas maravilhas do universo. O mundo, em seu surgimento, não se apresentava em sua força e plenitude de vida. Não, o poder criador não se contradiz nunca. E como todas as coisas, o universo nasceu criança. Olha, o Galileu aqui de novo fala, olha, usem a lógica, usem o bom senso. Deus não vai criar tudo de uma vez. Ele não se contradiz. Então, ele vai fazendo, provendo as oportunidades para que a criação, né, por excelência, o princípio inteligente, possa atuar e evoluir. Então, no princípio, né, se a gente for poder fazer essa conjectura, né, essa imaginação, Deus está ali criando, ele cria os princípios inteligentes e vai devagarzinho dando oportunidade para as coisas vão se formando e vai criando, e vai criando, e vai criando. Então, o que Galileu falou assim, olha, nós temos que entender, né, que como Deus continua criando até hoje, como nós estamos aqui nessa etapa de evolução e temos aí o princípio inteligente, né, no reino mineral, aqui na Terra, né, e temos os arcanjos já tomando conta de alguns universos, né, da esfera crística, por exemplo, temos que entender que Deus ele vai criando e vai proporcionando, né? Então, não nasceu tudo pronto. Não nasceu o anjo, o Cristo não nasceu pronto para formar um planeta. É isso que ele está querendo falar. Olha, Deus não se contradiz. Então, não poderia ter no processo, né, o homem nascendo homem, o animal nascendo animal, o átomo sendo criado o átomo e o Cristo sendo criado Cristo. E as coisas não podem ser assim, porque assim há uma contradição.
Então, é muito mais lógico, é muito mais racional, é muito mais aceitável, digerível, né, que a gente possa compreender que, dentro dessa lógica, né, o universo não nasceu pronto, né, e Deus não se contradiz, né, ele não pode ser bipolar. Né? Então, se todo mundo parte do mesmo princípio, simples e ignorante, lá desde o átomo ao arcanjo, né, temos que compreender que o universo ele começa, e quando começa, ele começa criança. Né? Criança, entre aspas, né? Na infância, no início. Né? Então, constituída das leis, continua Galileu, antes mencionadas e da impulsão natural inerente à sua própria formação, a matéria cósmica primitiva deu sucessivamente origem a turbilhões, a aglomeração desse fluido difuso, aglomerações de matéria nebulosas, que se dividiram por si e se modificaram ao infinito para produzir, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criações simultâneos ou sucessivos. Em razão das forças que predominaram sobre um ou sobre o outro, e das circunstâncias ulteriores, né, o que foi estava para trás, que presidiram o seu desenvolvimento. Esses centros primitivos tornaram-se focos de uma vida especial. Alguns menos espalhados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes. Começaram de imediato sua vida astral particular. Outros, ocupando uma extensão ilimitada, desenvolveram-se com extrema lentidão ou se dividiram de novo em outros centros secundários. O que ele está falando aqui? Ele está falando dessas criações, dessas formações. Né? Lembrando que nós estamos aqui em 1868, né? E ele está pegando as comunicações de 1862. Então, era bem recente todos esses estudos, embora o telescópio já tivesse sido inventado pelo próprio Galileu, que está dando a comunicação. O intervalo aqui é pequeno. Então, continua aqui Galileu, transportando-nos a alguns milhões de séculos somente, antes da época atual, verificamos que nossa Terra não existe ainda e que o nosso sistema solar não começou as evoluções das existências planetárias, mas esplêndidos sóis já iluminavam o éter. Planetas habitados davam vida e existência a uma multidão de seres que precederam a humanidade. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os fenômenos maravilhosos do espaço sideral desenvolveram sob outros olhares os imensos panoramas da criação. Que digo, já deixaram de existir os esplendores que muito antes fizeram palpitar os corações de outros mortais sobre o influxo do pensamento da potência infinita, e nós, pobres, pequenos seres, que chegamos depois de uma eternidade de vida existir, julgamos-nos contemporâneos da criação. Esse parágrafo, Galileu está trazendo, né, o esplendor de todo o passado, até antes da nossa própria criação, né, que já existia isso, né, e isso é uma revelação na parte dos espíritos, porque esse entendimento desse jeito não era da ciência da época. Então, essa uranografia agora que ele está trazendo é um recorte de um espírito, que se intitulou aqui, é o Galileu, que está trazendo o conhecimento que ele dava conta ali na época, e que ele fala na introdução, que é limitado,
que é circunscrito, né? E que ele também tem deficiência, ele não sabe tudo, né? Então, dentro disso, ele está trazendo conceitos que hoje a física quântica está comprovando, né? E com o avanço da tecnologia e dos instrumentais de observação, foi possível ir validando, né? E corroborando com esses ensinamentos, e não refutando, pelo menos até aqui as coisas, né, vem comprovando. Então, vamos avançar. Tem uma parte aqui mais para frente, que ele vai falar da Lua, depois nós vamos... Né, ele erra aqui num ponto, né, mas nós vamos abordar isso aqui mais para frente, não é o tema de agora. Mas e ele já se antecipa, olha, eu estou falando aqui de algumas coisas, né, mas ele não sabe tudo, mas está trazendo para a época muita novidade, muito avanço, né, que até hoje a medicina e a ciência nem estão conjecturando, que é Deus, a alma, né, o fluido cósmico universal, né, o perispírito e uma série de coisas. O processo da reencarnação, por exemplo, né, ele não é colocado como uma hipótese científica, e isso ainda dá muito pano para a manga, ainda tem muita discussão pela frente. Então, continua Galileu aqui. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Sabemos que, atrás de nós, como adiante, está a eternidade, e que o espaço é teatro de uma sucessão e simultaneidade inimagináveis de criação. Olha aqui, ele está falando, Deus está criando. E o espaço é um teatro de uma sucessão simultânea, né, e inimagináveis de criação. Então, Deus está criando no universo inteiro. Tais nebulosas que distinguimos com dificuldade, na profundidade do céu, são aglomerações de sóis que em via de formação. Outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, enfim, a sede de catástrofes ou de extinção. O pessoal aí está buscando seres de outro planeta, né? Querendo comprovar se tem vida só na Terra ou não, né? Aqui nós já temos uma colocação de que todos, né, os mundos, né, são habitáveis. Saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, da mesma forma estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e posteriores. Que a criação universal não é apenas para nós, e que não podemos aplicar esse conceito à formação isolada de nosso pequeno globo. O que ele está nos alertando? Olha, esses princípios que estamos trazendo, eles são regras universais. Ele não isoladamente, né, partidário ao nosso planetinha aqui, ou a coisa específica da nossa vida em particular. Não. Olha, o tempo, ele não existe para os espíritos. E por isso que a duração infinita, ela é anterior e posterior. Né? É difícil a gente entender isso, porque nós estamos no corpo. Mas essa relação de tempo, de contar essa hora do jeito que a gente conta, não tem sentido esse negócio. Aqui acabou o capítulo aqui da criação primeira, né? O item do capítulo 6, e agora tem a criação universal. Alguma ajuda aí? Como é que tá aí? Tá muito chato o negócio aí, não? Não posso seguir. Márcia, Elvia, Crispim, Maria Helena, pode ir? Tudo bem? Pode seguir. Vamos lá. 17. Após ter recuado tanto quanto nos permitiu nossa limitação em direção à fonte oculta de onde os mundos provêm, como as gotas de água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desdobramentos
sequenciados. Então, o que Galileu está falando aqui? Olha, através da qualidade da alma, que é a possibilidade de imaginação, de raciocínio, de conjecturas, né? Ligando pontos, né? Nós vamos construindo o bom senso, a lógica, né? A linha de raciocínio. Isso é qualidade do espírito, né? Não é do animal, não é do passarinho, não é das árvores, né? Não é do reino mineral, é do nosso reino para frente. E nem no início do nosso reino, porque vai precisar de algumas milhares de vidas para começar a desenvolver o livre-arbítrio, por exemplo, para ser responsável pelos atos. A espiritualidade afirma assim, olha, não é nem na primeira, nem na 10ª, talvez na 100ª, na 1000ª, que começaremos a ter responsabilidade pelos atos. O que é ter responsabilidade pelos atos? É ter a inteligência desenvolvida suficiente para que a gente possa, com clareza, discernir entre o bem e o mal, o que é correto e o que prejudica, o que faz bem e o que faz mal, para mim e para os outros. Então, o desenvolvimento moral, né, que é descobrir as leis divinas, as leis naturais em nós, isso requer um avanço. E quem tem condição de avaliar esse primeiro parágrafo aqui? Nós. Então, o que ele está falando? Ele está ensinando como é que nós temos que avançar intelectualmente para poder avançar moralmente. Então, nós precisamos usar da inteligência, nós precisamos usar do trabalho, nós precisamos usar de todos esses talentos, esses tributos que temos, né, essas qualidades, para que a gente possa realmente fazer isso. E uma das coisas é, olha, após ter recuado tanto quanto nos permitiu nossa limitação em direção à fonte oculta, ele está recuando como? Ele está fazendo análises mentais, né? É a metafísica mesmo, né? É utilizar a compreensão para poder varrer o plano que nós não temos acesso, né? Por isso que é a metafísica, né? É acima do que a gente consegue mensurar com os instrumentos que temos aqui, começando do corpo, né? A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluidos e vitais de todo o universo, que estendem sua magnificência diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a ancestral e mais, a eterna geratriz. Então, do processo da matéria, né, o fluido cósmico universal, ele dá essa vitalidade, ele dá essa constituição, ele dá a possibilidade da agregação, né, da junção desse fluido, criando sobre os apoios dos elementos, né, a junção desses elementos, ter essa matéria que, como nós conhecemos. Então, não desapareceu essa substância, da qual provém as esferas siderais. Não está morta, já que incessantemente gera criações e recebe os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam no livro eterno. Aqui é um outro conceito, né, da física quântica. Olha, o elemento gerador, o fluido vital, o fluido cósmico, né, universal, né, não é o fluido vital, aqui eu falei errado, é o fluido cósmico universal, ele não está morto. O Galileu está falando, ele não desapareceu. Ele permanece na incessante criação e recebe os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam. Então, esse vai e vem, esse fluxo e refluxo, esse cria e destrói desses elementos, ele parte de uma única base, né? Que dentro de
de composições infinitas, ela vai criando e desconstruindo, criando e desconstruindo, né? A matéria etérea, continua ele, mais ou menos rarefeita, que se difunde entre os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que preenche o universo, não há vazio, não há essa... olha, tudo é preenchido no universo pelo fluido cósmico, né, universal. Não tem assim... você vai andando, né, e sai fora do fluido. Como é que é? Quem que falou aí? Falei que não tem vácuo. Isso, ainda bem, eu não lembrava a palavra, você acertou aí, Lorival. Não tem vácuo, né? Não tem essa ausência do fluido, né? Porque isso permeia e perpassa tudo. Isso é um conceito, né, Lorival, que a física quântica está trazendo agora, e eles também não entendem direito como é que funciona, né? Eu tive aula com o André Luiz Ramos, né? Ele deu uma física quântica, salto quântico, emaranhado quântico, mas também tem muita coisa lá, e eles mesmos, ó, não sabemos tudo, não, chegamos até aqui, né? E tem algumas coisas que eles vão por conjecturas também, né? Não tem instrumento ainda para poder estar medindo tudo, eles estão caminhando, né? Então, não tem esse vácuo aí que o Lorival trouxe. Então, essa matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde entre os espaços interplanetários, né? Esse fluido preenche tudo. Mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrela, mais ou menos condensado, onde os céus astrais ainda não brilham, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localizações do espaço sideral. Não é outra coisa senão a substância primitiva, na qual reside as forças universais e de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Então, todas as coisas são tiradas dessa substância primitiva, chamado por fluido cósmico universal, que foi denominado por Mesmer, né? Por isso que o espiritismo e o magnetismo animal são ciências gêmeas, irmãs, e para que a gente bem entenda uma, não podemos desprezar da outra, assim fala Kardec, né? Textualmente ele fala isso na Revista Espírita, e aí ele vai falar, olha, não vou tratar do magnetismo animal, porque tem vasta literatura. Na época de Kardec, tinha mais de 1000 livros editados de magnetismo. Se a gente for pensar o que é 1000 livros editados, né, numa livraria assim que estava transitando na França, é uma coisa assim, um absurdo de informação. Então ele falou, não vou falar disso, né? Mas o magnetismo, o magnetismo animal, que era o magnetismo de Mesmer, né, e o espiritismo são ciências gêmeas, que uma complementa a outra, e que nós não vamos compreender bem nenhuma e nem a outra se desprezarmos uma ou outra, né? É bem assim que Kardec fala. Então, tudo parte, né, desse fluido cósmico universal. E também, se nós formos pegar 100 anos para trás, o Leibniz já estava falando com outra palavra, né, apontando esses conhecimentos, né, apontando esse processo, né? Esses fluidos penetram os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres e a perpétua... Ai, meu Deus do céu, me perdi aqui. Esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres e a perpétua sobre cada mundo. E a perpétua sobre cada mundo. Deixa eu ver, isso aqui está meio estranho. 18. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres
e a perpetua. Eu que li errado aqui. Perpetua sobre cada mundo, segundo sua condição inicial, no estado latente que dormita lá, onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura mineral, vegetal, animal ou outra, olha o que Galileu vai falar assim, visto que há muitos outros reinos naturais, de que cuja existência não suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital, universal, apropriar-se da condição de sua existência e de sua duração. Então, aqui, o princípio vital, ele é um componente do fluido cósmico universal, ele é uma matéria em si que permite aos nossos órgãos ter a vitalidade, né? E quando um espírito coordena esse organismo, junto com esse princípio vital, é o que a gente dá a sustentação das forças suficientes para que a gente ergue os braços, para que a gente possa mexer os olhos e estar agindo na matéria. Sem esse princípio, né, nós não teríamos aí a conexão, porque o espírito, ele não está... quando a gente fala assim, o espírito encarnado, pode dar a impressão, né, que o espírito ele entrou na carne, e ele está na carne emaranhado, como se fosse uma coisa assim, grudada. Mas não é bem isso, né? Nós temos o corpo perispiritual, nós temos os órgãos, não é? E temos ali a célula do corpo físico, nós temos ali o perispírito ligando-se, né, nessa célula. Esse perispírito, quando a gente fala ligar, ele não liga, ele não toca, ele é preenchido por esse princípio vital. E é essa conexão do princípio vital que faz essa união. Então, as sensações fisiológicas que passam para o corpo espiritual não é direta. Ela passa através desse princípio. Então, isso é que permeia. Então, o espírito, na verdade, quando a gente fala que ele está encarnado, ele não tá colado, né, no sentido como a gente acha aqui, que ele grudou, né, célula com célula. Ele tem a constituição do corpo perispiritual junto com a célula, ela aproxima e preenche sobre esse princípio vital. Então, embora o nosso perispírito sinta as sensações fisiológicas, né, para o perispírito, se eu perder o braço físico, eu não perco a composição, a constituição da forma do perispírito, né? Isso é importante, né? E isso é um consolo, porque se amanhã ou depois eu perder as duas pernas, eu perdi nessa existência, que pode durar 100 anos, 80 anos, o que eu aguentar, mas eu não a perdi na minha essência. Então, eu não me destruí enquanto um ser com potencialidades. Eu, nessa vida, tive a matéria limitada através de uma amputação de um membro, por exemplo, a perda de uma vista, sei lá, o que for, né? Ou ficar careca, qualquer coisa, né? Isso é momentâneo, e não está relacionado diretamente, né, com o prejuízo do meu ser integral, que é a alma, né, constituída do seu perispírito. Então, isso é muito bonito e muito profundo, porque também dá um outro conforto e um outro âmbito para a nossa interação no planeta, né? Que a gente não está fadado às coisas que aqui se encontram. Olha, ferrei meu braço aqui, estourei necessariamente, perdi meu braço espiritual ou a minha composição energética. Não, né? São coisas que elas não têm essa relação. Pode ter um comprometimento, pode ter uma impregnação mental, né? E eu voluntariamente atrofiar essas potencialidades espirituais? Pode.
mas isso também é momentâneo por ignorância e falta de avanço individual, isoladamente no meu caso. Mas isso não significa que isso é uma regra geral, né? Isso precisa estar muito claro, né? Porque senão nós vamos para o fatalismo. Eu tomei um tiro no cérebro, eu destruí todas as coisas lá, e aí eu vou ter que agora voltar, todo mundo que tomou um tiro no cérebro vai ter que voltar anencéfalo, ou sei lá. Não é bem assim o negócio, né? Então, isso está muito mais ligado à condição e à evolução do espírito do que realmente uma fatalidade no físico ser, em verdade, um problema espiritual. Nós temos a passagem do Cristo, onde ele fala, olha, esse cego de nascença, Senhor, o que ele fez? Foi ele que pecou? Foi ele que transviou a lei de Deus? Ou foi seus pais que transviaram e é o filho que está pagando? E Jesus fala, não, nem ele e nem o pai. Porque ele veio para que a lei se cumprisse. Quer dizer, o que Jesus estava falando? Olha, aquele cego que vocês estão perguntando, ele não tem dívida perante a lei. Ele veio para que pudesse eu ter a oportunidade de dar uma lição aqui para vocês, né? Então, isso já tira aquele fatalismo, né, de que tudo tem que ser ação e reação, né? Então, aquela coisa assim que todo tatuado vai para os vales dos tatuados. Todos aqueles que usam droga vai para o vale dos drogados. Todo aquele... Olha, se o que nos liga no outro lado é a nossa intenção, né? A nossa mente, então, como é que eu vou poder jogar todos os drogados, todos os tatuados num único balaio? É uma coisa assim, foge a lógica, foge o bom senso, né? Foge qualquer coisa de racional. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Principalmente, às vezes, com algumas literaturas do movimento espírita, alguma coisa. Olha, pode acontecer isso? Não pode, mas isso é assim para todo mundo? Isso tem uma distância muito grande, né? Então, essas coisas que Galileu tá nos trazendo, eu acho importante porque vai também fazendo com que a gente exercite o nosso pensar, né? Os nossos ideais, para que a gente saia dessas regras, né? De muito terra a terra, que vira e mexe querem sancionar. Então, olha, o fluido penetra os corpos, como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida, dá origem aos seres, e que perpetua sobre cada mundo, segundo a condição inicial. No estado latente, que dormita lá onde a voz de um ser não chama. Cada criatura, seja mineral, vegetal, animal ou outra, porque há muitos outros reinos naturais que nós não suspeitamos, sabe, em virtude desse princípio vital, universal, apropriar-se das condições da sua existência e da sua duração. Então, se eu vou desencarnar agora, e eu vou chegar lá no plano espiritual daqui a pouco, né? Eu vou chegar aqui com que condição? Com a condição que eu aproveitei ou desprezei aqui nessa terra. E se eu vou reencarnar daqui 10 anos, 15 anos, sei lá quando? Qual a essência desse princípio vital que eu vou conseguir administrar? O que eu vou me apropriar? Olha, apropriar-se das condições e da sua existência e de sua duração. O que eu vou dar conta de me apropriar? O que eu estou fazendo agora que eu estou me apropriando? Não é? E do outro lado a mesma coisa. Então, não importa, por isso que eu estou falando, nós temos que entender o Espiritismo como consolador prometido, e não como terrorista, né? O pandemônio encarnado, né? Porque senão nós vamos, todo mundo que morre vai para o umbral, todo mundo que morre vai ver os bichinhos comer o corpo, todo mundo que morre vai, percebe?
Isso não é espiritismo. Isso aí é outra coisa, né? Então, o que eu vou me apropriar? Eu vou me apropriar das qualidades que eu dei conta de organizar. Se eu dei conta de organizar umas qualidades e umas propriedades, né, numa existência de tetraplégico, por que eu vou chegar tetraplégico do outro lado? E não pode ser o contrário? O que André Luiz nos ensina? Que ele, por invigilância, por não guardar e preparar a sua vida para, né, os horizontes sublimados do universo, chega ele do outro lado, coxo, manco, paralítico, cego, porque não adestrou, né? Ele não educou-se para as verdades eternas. E aí, se a gente pega lá um gigante deitado, por exemplo, ou um outro exemplo qualquer, ou o cego lá da passagem do Cristo, né? E nós vamos colocar... Eu não tenho essa informação. Meu celular está falando aqui. Como é que nós vamos julgar isso? Como é que nós vamos qualificar isso? Né? Então, porque apropriar-se do fluido que penetra todos os corpos, e vamos lembrar que nós, enquanto espíritos, estamos mergulhados no fluido cósmico universal que permeia tudo, nós teremos e temos perispíritos, né? E não vamos desassociar disso. Nós podemos ficar que ele fique mais denso, mais rarefeito. Mas para perder o perispírito, para perder o perispírito, nós temos que cair fora do fluido cósmico universal. Fora do fluido cósmico universal, na minha concepção, e o que Kardec coloca, está Deus, né? E ainda Deus está permeando tudo isso, mas ele está fora disso. Agora, como é que nós vamos estar fora? Então, se nós perpassamos e somos permeados, né, e penetrados pelo fluido cósmico, a nossa constituição perispiritual, ela vai se apropriar dependendo das qualidades do meu princípio inteligente que agora ganhou, né, o nome de espírito e que eu vou dar conta de administrar. Para o lado certo, eu vou criando virtudes. Para o lado errado, eu vou criando vícios. E assim eu vou me apropriando de qualidades espirituais, mas concomitantemente, eu estou me apropriando de constituição de fluido cósmico universal modificado. E o que me liga ao obsessor, ou ao que me liga às pessoas, né, com os mesmos gostos, com as mesmas afinidades, com os mesmos interesses, é na passagem do Cristo. Quem é minha mãe, quem é meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. O que ele está falando para nós? Olha, aquele que me é grato, aquele que comunga comigo, aquele que perpassa comigo, né, aquele que é realmente o meu familiar, são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu, e não necessariamente uma afinidade, porque ele tem partiu do mesmo sangue, né? Não que Jesus despreze nem a mãe, meus irmãos, não é isso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando aqui da composição dos fluidos que perpassam o nosso perispírito e que o nosso espírito se apropria para as condições da existência, que é essa última vírgula aqui que o Galileu está trazendo. Então, isso é muito importante, porque é dessa afinidade que nós vamos ter as relações e as reações das coisas que vão ou não acontecer na nossa vida. Então, eu posso gerar e agregar e ser o causador de uma doença ou de uma cura, né? Da minha facilidade ou da minha dificuldade, da minha felicidade e da minha infelicidade. Então, as moléculas do mineral,
tem certa quantidade dessa vida, tal como a semente e o embrião, e se agrupam, como no organismo, em figuras simétricas, que constituem o indivíduo. É importante, é muito importante, nos compenetrarmos na noção de que a matéria cósmica primitiva estava revestida não apenas nas leis que garantem a estabilidade dos corpos celestes, mas também no princípio vital universal, que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que apresentem as condições de existência sucessivas dos seres. E quando soa a hora da aparição dos filhos da vida, durante o período criador. Assim se faz a criação universal. É, pois, correto dizer que as operações da natureza, sendo a expressão da vontade divina, Deus sempre criou, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Tem um livro que eu comecei a ler essa semana, O Código Divino da Vida, de Kazuo Murakami. É um japonês. Ele conta nesse livrinho de 206 folhas a vida dele, a importância, né? Ele conta que ele era um estudante mediano no Japão, né? E que no Japão, pela rigidez, ele não poderia chegar a ser professor, pela hierarquia, a estrutura e como é montado lá. E aí ele tem uma oportunidade, uma carta do professor dele para ele vir aqui para os Estados Unidos. Aqui não, né? Lá nos Estados Unidos. E aí ele começa na universidade um novo desafio. Esse cara, ele descobre dentro da engenharia genética, né, uma chave de liga e desliga dentro da proteína da renina, né, que é do rim, aonde ele conseguiu separar isso, ninguém tinha conseguido até então, e através dessas células lá, da E. coli, lá que ele vai contando, ele consegue comprovar que o gene ele atua em benefício ou malefício do ser humano, e aí ele vai fazer uma conjectura, uma projeção que ele não conseguiu ainda comprovar cientificamente, aonde o algo maior, ele não chama de alma, nem de Deus, ele chama de algo maior, que ora ele está se reportando a Deus e ora ele está se reportando à alma, que comanda os genes dentro das células celulares, que aonde tem cada célula o RNA, né, com os seus 1 bilhão de letrinhas lá do código genético, e que nós temos a condição de ligar ou desligar, isso já está comprovado na ciência, que nós temos a condição de ligar e desligar as doenças ou ligar e desligar as curas através do comportamento dos genes. E esse estudo dele já previu que esse gene ele é passível de escolha dependendo das condições. As condições de vida do ser humano, as condições externas que o ser humano está inserido e as condições internas, como ele se comporta perante a vida. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Porque se o nosso espírito coordena a apropriação de parte desse fluido que penetra no nosso corpo, que constitui, né, através da regência do nosso espírito, o comando de todos esses, no meu caso aqui, 110 trilhões de células, né? É 1 trilhão para cada quilo. Então, uma criança que nasceu com 3 quilos tem 3 trilhões de células. E ela vai avançando, ela vai ganhando célula. E aí ela vai administrando cada espírito esses trilhões de células, né, que o ser humano dá conta. Esses genes que estão sobre a nossa regência, nós podemos já, e está comprovado pela física quântica e agora
Esse cara ganhou o prêmio do Max Planck, científico, comparado com o prêmio Nobel. Comprovando essa regência e esse comportamento. O que está falando? Olha, isso que nós estamos estudando aqui, agora é que eles estão estudando esse negócio. Agora. E muita coisa eles não sabem como é que funciona. O cara fala, olha, viemos até aqui, ainda precisa muita coisa para estudar. De todos os genes, o ser humano só deu conta de vasculhar de 5% a 10%. Tem 90% de genes que eles não sabem para que serve, como é que liga, como é que desliga, o que esses genes estão fazendo. Eles não têm ideia do comportamento e para que isso funciona. Isso agora, estou falando, né, livro publicado há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás. Né, é muito recente, todos esses emaranhados quânticos, né, se podemos expressar assim. Então, isso que Galileu está trazendo aqui, né, são coisas que, se a gente fizer essas comparações, elas são muito atuais. Né? Vamos fechar nessa última aqui. Mas até aqui temos silenciado sobre o mundo espiritual. Galileu está falando aqui, ó. Nós estamos falando aqui para trás, até o item 18, da parte, né, da constituição da uronografia, que é o estudo, como nós colocamos aqui, é 64, que é o estudo da ciência que descreve os fenômenos celestes e astronômicos. Né? E então Galileu falou, ó, até aqui temos silenciado sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre as suas destinações, segundo as augustas prescrições do Senhor. Eu só posso, comenta Galileu, dar um ensinamento bem limitado sobre o modo de criação dos espíritos, em virtude de minha própria ignorância. E também porque devo manter reservas sobre certas questões as quais me for permitido aprofundar. Aqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que são humildes perante Deus, eu direi, solicitando-lhes que não deduzam de minhas palavras nenhum sistema prematuro. Olha a cautela de Galileu. Olha, eu vou começar a falar aqui de coisa aqui que a minha ignorância, né, é limitada. Eu sei da minha limitação. E que também não façam espírito de sistema, né? Não criem sistema, não criem dogmas a partir disso, não criem, né, coisas assim, rigidez em cima do que eu estou falando. Ele está falando para nós assim, eu estou falando coisas para você pensarem, para vocês fazerem sinapses neurais, por exemplo, se vocês fazerem conjecturas, né? Não vai sair criando dogmatismo, né? Então, não deduzam de minhas palavras nenhum sistema prematuro que o espírito só chega a receber a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente, com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, após ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte seu augusto sinal que o Espírito toma seu lugar entre as humanidades. Reitero, não elaborem sobre minhas palavras seus raciocínios tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferiria 1000 vezes calar-me sobre questões tão elevadas, acima das meditações habituais, do que de vos expor a desnaturar o sentido do meu ensinamento. E vos jogar, por minha culpa, nos intrincados labirintos do deísmo ou do fatalismo. Né?
Então, Galileu, apesar do seu esforço, né, de tentar nos passar tudo isso, tem uma nota de rodapé aqui, deixa eu só ver aqui. Está falando do deísmo e do fatalismo aqui, do que é cada coisa. Então, olha a colocação de Galileu, né? Ele, do outro lado, ele está tentando trazer alguma coisa que foi permitida para ele passar para nós, mas assim, ele está temeroso. Ele está temeroso para que a gente não faça barbaridades com essas propostas, né? Ele insiste, reitero, não elabore sobre minhas palavras seus raciocínios, né? O que nós estamos pensando aqui, nós vamos falar, não, Galileu falou aquilo. Será que ele falou? Ou será que nós lemos errado? Né? Olha aqui, porque ele completa aqui, tão tristemente célebres na história da metafísica. Bom, o que fizeram com o princípio do Cristo? O que fizeram com as propostas de Platão e Sócrates, né? Assim, os nossos raciocínios em cima daquela... Eu estava contando aqui do que a humanidade fez em cima dos raciocínios do Descartes. Então, desvirtuar as coisas é quase uma habilidade nossa aqui desse início do avanço intelectual, né? Então, preferiria 1000 vezes calar-me sobre questões tão elevadas, acima das meditações habituais, né? Nós estamos muito ainda no terra-terra, do que vos expor a desnaturar o sentido do meu ensinamento e vos jogar, por minha culpa, nos intrincados labirintos do deísmo e do fatalismo, né? Por isso que nós falamos, o Espiritismo não pode ter esse tipo de sistema de fatalismo, né? Desse deísmo, desse Deus que vai ser partidário, ter aquelas qualidades humanas, né? Então, muita calma. E com isso a gente encerra aqui o item da criação universal e vamos entrar semana que vem nos sóis e os planetas. Eu vou interromper aqui o compartilhar. Vou parar aqui a gravação, agradecendo a paciência de todos.